Bom dia! Começamos aqui mais um 3 das 11. Aqui você já sabe, o nosso conteúdo é leve, inteligente, informativo. Então, é muito importante que você, nosso ouvinte, deixe sempre suas sugestões de novos temas. Os temas aqui você também já sabe que eles são muito atuais. Nós gravamos direto do estúdio do Piracicaba hoje. A nossa transmissão é feita pelo YouTube do 3 das 11 e também pela Rádio Web e pelo Facebook do Piracicaba Hoje, o nosso grande parceiro. Como você já sabe, aqui nós somos em 3 apresentadores, eu, Flávia Vieira, Isa Germano e Gabi Bertoli. Hoje a Gabi teve um imprevisto, não pode estar participando com a gente, mas ela deixou aqui, hein? Deixou encurralado, então fica nos acompanhando hoje, porque a Gabi não está aqui presente, mas de certa maneira ela está, como sempre, muito presente aqui com a gente. Bom dia, Isa. Bom dia. E se o assunto de hoje for interessante para você, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta, porque, hoje é sensacional. Esse é um papo que vai dar liga. Hoje vamos falar de sexualidade feminina, liberdade e prazer da mulher. Tá preparado? Olha, que essa nossa convidada aqui, ela participou com a gente no primeiro programa e basicamente vai fazer 1 ano já, né? Nós estamos aqui com a Alessandra Artuso, é fisioterapeuta na saúde da mulher e sexóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês e é um prazer falar sobre esse tema, literalmente, que é um tema que eu gosto muito e que, assim, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida, assim, né? A gente já queria meio que ambientar já esse programa e falar um pouquinho sobre o prazer feminino. Ainda há tabu. As mulheres, elas estão mais sexualmente ativas. Como que você enxerga esse universo? Eu acho que, assim, pela minha prática, né, pelo meu dia a dia, eu acho que as mulheres, elas vêm buscando mais essas questões de sexualidade, sobre autoconhecimento do seu corpo. Ainda tem muito tabu, porque a gente vem de muitas crenças, o fator sociocultural, psicoemocional, ele está muito presente quando tem esse assunto, né? Porque é um assunto muito delicado ainda para muita gente. Não é um assunto que se joga na roda e todo mundo conversa de uma forma muito à vontade, sabe? Então, como tem muito tabu ainda, eu acho que está caminhando, sabe? Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas estão procurando um pouco mais sobre esse assunto, sobre conhecer o seu corpo e sobre se empoderar mesmo desse prazer. Eu vi até você fazendo um post bastante interessante. Eu gostaria que você explicasse ele melhor aqui. Na verdade, ali, claro, para mim ficou claro, mas, né, para nossa audiência. Você fez a pergunta: você já viu homem perseguir um tipo específico de orgasmo? E é verdade, né? Nós mulheres parece que a gente busca isso. Que entendimento você traz desse seu próprio questionamento? Isso vem muito, assim, das perguntas que me fazem no Instagram e nas perguntas que me fazem no consultório. Então, é muito comum uma mulher chegar para mim e falar: Lê, mas eu não consigo ter um orgasmo somente com a penetração, por exemplo. Então, parece que existe uma hierarquia de orgasmo, sabe? Como se aquele orgasmo fosse o certo e precisava perseguir, precisava alcançar aquele tipo de orgasmo. Porém, orgasmo é orgasmo, independente da via que essa mulher atingir. E assim, a grande maioria das mulheres, elas não vão atingir o orgasmo somente com o vai e vem da penetração. Porque a vagina em si, ela não tem tanta terminação nervosa, não tem muita inervação a ponto de chegar a um orgasmo. Então, essa perseguição de um orgasmo ideal, ela vem muito social. Porque a nossa sociedade, ela é muito penetrativa, né? Uhum. Então, sempre colocaram muito o prazer do homem como algo evidente e tanto oprimiram muito o prazer da mulher. E aí, tudo bem, então. Olha, teve a penetração, eu não atingi o orgasmo, a pessoa, o meu parceiro, sim, ou parceira, né? Sim. E aí eu posso continuar tendo aquela relação e atingir isso de uma outra maneira, não há problema. Exato. Porque o orgasmo é orgasmo, independente da via que você atingir. E ele vai fazer com o nosso corpo, independente da sua via. E assim, a maneira mais fácil de uma mulher atingir o orgasmo é pela via clitoriana, que é a parte mais externa, que é onde a gente tem mais sensibilidade.
Então, essa ideia de orgasmos, né? O orgasmo do ponto G, o orgasmo do clitóris, o orgasmo da penetração, isso faz com que a gente crie uma hierarquia, como se fosse algo muito imposto. E é o que a gente quer tirar. Se a mulher ela atinge o orgasmo somente com a via clitoriana, tá tudo bem. O prazer, né, o orgasmo, ele tá muito ligado aos tabus que a gente vive, né? Na mulher, eu acredito que seja bem mais complicado para vocês, por uma questão cultural mesmo, né? Sim. Para o homem já é talvez um pouco mais fácil, mas também existem alguns tabus. Por exemplo, a gente tem o orgasmo anal, né? E para o homem, muitas vezes, nossa, ali eu não posso tocar. E, às vezes, na mulher também existem alguns pontos que até mesmo o parceiro evita tocar, né? Para que ela tenha também prazer. Então, fica naquela relação meio ruim, né? Então, como que a gente pode fazer para melhorar essa questão mesmo do prazer no coletivo? Então, eu falo que o nosso corpo ele é todo erótico. Então, independente de onde você sentir prazer, você vai descobrindo isso, sabe? Então, tem vários assim exercícios sexuais que a gente pode orientar, né, as pessoas a fazerem. Um deles é, por exemplo, com o seu parceiro, vocês deitarem na cama. Primeiro deita um, depois deita o outro. E vai fazer toques. Toques de leve, toques mais intensos. Pode ser beijos, carícias, enfim, qualquer coisa. E vai passando pelo corpo inteiro, evitando as genitálias, por exemplo. Para você começar a descobrir outras áreas que podem te causar prazer. Para depois você ir para genitálias. Porque quando a gente fala em sexo, muita gente pensa em genital. Sim, no ponto... É o ponto G ali, né? Exato. E o sexo, ele é muito amplo, né? A sexualidade, ela é muito vasta. Então, não existe muito o que é certo e o que é errado. Existe aquilo que faz sentido para a pessoa, né? É bem interessante. Então, eu acho que você descobrir esses caminhos de prazer que é o que faz sentido. Então, não é só penetração, não é só o sexo anal, não é só estímulo do clitóris. Tem o seu corpo inteiro. Tem mulheres que sentem muito prazer tocando as costas, tocando as orelhas. Então, como que faz pra você? O que te excita? Eu sempre pergunto, né? Porque a gente não sabe o que excita. As mulheres mais velhas, elas estão começando a descobrir o prazer agora, né? A gente ouve falar dados de que as mulheres mais velhas estão começando a se descobrir o ser sexual, né? Diferente das mais novas, que já vêm com uma descoberta mais à flor da pele. Porém, tem um outro dado também que fala que os jovens estão fazendo menos sexo do que a nossa geração. Isso é um choque de interesses e cultura, né? E isso é bem comum no consultório, viu? Eu atendo mulheres jovens adultas e mulheres que já entraram, por exemplo, na menopausa climatério ou estão ali próximo. E a maioria das mulheres mais velhas, digamos assim, elas começaram a ter um conhecimento melhor do próprio corpo. Começaram a buscar muito disso. E quando a gente está mais jovem ali, a gente está com aquela questão mais de desejo, então de trazer também muito pro outro, sabe? E não tão focado na gente. Entendeu? E as mulheres mais velhas, elas estão focadas nelas, assim. Então, eu vejo muito essa diferença. E hoje o jovem, ele tem mais liberdade também, né? Então, para ele não é uma coisa, nossa, agora eu vou fazer um encontro escondido. Hoje é muito diferente mesmo a relação entre pais e filhos. Como a gente faz para aumentar o desejo sexual? Que é uma coisa que boa parte das mulheres, elas reclamam e justificam que... Eu sou multitarefas. Eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu arrumo a casa, né? Eu acho que em alguns momentos a gente acaba até se vitimizando, sabe? Como mulher. Eu sou uma mulher maravilha. Eu não gosto disso. Quando fala que eu sou guerreira, eu também não gosto do termo guerreira, porque eu não sou guerreira, não. E como que a gente faz, então, né? Para descobrir esse meu lugar na vida sexual e ter o desejo despertado. Então, o desejo, ele é muito cognitivo, né? E eu falo que quanto mais a gente pensa em sexo e quanto mais a gente faz sexo bom, né?
mais a gente vai ter desejo. E aí, realmente, essa questão da multitarefas, ela tá muito relacionada à questão do desejo. Porque, assim, uma mulher que ela faz tudo, que ela é a mulher moderna, né? Então, trabalha fora, arruma casa. Muitas mulheres fazem papel de mãe do marido e não de mulher, por exemplo. E isso faz com que a gente tenha um cortisol muito aumentado, né? Que é a parte do estresse. Uma mulher que está estressada, sobrecarregada, cansada, a última coisa que ela quer fazer é sexo. Exato. Porque o sexo, ele não é uma sobrevivência. Comer, dormir é uma sobrevivência. E aí, quando a gente vai entender como que é esse sexo, às vezes esse sexo é uma coisa muito genitalizada, uma coisa muito roteirizada. Então, ela sabe como vai começar, ela sabe como vai ser o meio, ela sabe como vai terminar. E às vezes é um sexo que ela não sente tanto prazer. Por que ela vai num sexo que ela não gosta, que não é tão bom assim? Então, eu evito. E isso faz com que o desejo vai ficando esquecido. E muitos relacionamentos, principalmente os relacionamentos mais longos, a gente tem muita questão do amor. Quanto mais a gente fica com aquela pessoa, a gente casa, por exemplo, tem o amor. E o amor, ele traz muita segurança, né? O previsível. E o desejo odeia o previsível. Ele gosta da incerteza. Por isso que quando você começa um relacionamento, tudo é muito novo, tudo é muito uma surpresa. Então, o desejo tá, assim, aflorado. Só que vai passando o tempo e você vai tendo um relacionamento mais longo e vai trazendo o amor e o desejo vai ficando mais ali de escanteio, digamos assim, né? Então, principalmente os relacionamentos mais longos, o desejo ele vai sendo esquecido porque o amor ele vai entrando. E o amor ele traz a rotina, né? E assim, tudo que você faz de rotina, você é automático. Eu dou o exemplo do começar a dirigir. Quando você começa a dirigir, você precisa pensar em tudo, né? Na embreagem, no freio. Só que chegou uma hora que você vai nos lugares e você não sabe nem como você chegou. Você só foi. Isso é em tudo quando vira uma rotina. Se o casamento, o relacionamento mais longo está uma rotina, não tem hábitos eróticos ao longo do dia, vai parar de perceber. Né? Então, assim, é começar a trazer esses momentos eróticos. Então, um beijo mais quente, uns estímulos durante o dia, mas que não leve ao sexo, mas que faça com que essa mulher comece a se excitar ao longo do dia para que depois ela fique mais com desejo, com vontade. E a gente tem 2 tipos de desejo também. O desejo espontâneo, que é quando ela tá neutra e esse desejo vem. Então, acontece com mulheres que, por exemplo, não tomam hormônios. E aí, esse desejo, ele vem no período fértil, por exemplo. Ou nesse relacionamento mais de começo, que sente aquele tesão, aquela coisa. E a gente tem o desejo responsivo, que é geralmente nas mulheres que estão no relacionamento mais longo, porque é um desejo que vem através de uma resposta. Então, ela vê alguma coisa erótica, ela recebe um carinho, um beijo, um agrado, ela fica excitada. Então, através de uma excitação, um estímulo, e aí pode ser qualquer estímulo, ela tem a resposta de desejo. Então, o sexo, ele começa desde o bom dia. Não é um checklist que você precisa fazer o checklist lá no final do dia como uma tarefa. Então, o sexo, ele é uma brincadeira. A partir do momento que ele vira um jogo, ele perde a graça. Bacana essa questão que você disse de não ser nada roteirizado, né? Exato. Tipo, eu sei o que vai acontecer, então acaba ficando algo realmente sem graça. Exato. Nós temos alguns quadros aqui, entre eles o empreendedorismo, e eu trouxe algumas informações do site Empreendedorismo para a Vida Real, falando sobre bem-estar sexual. O mercado bilionário, o mercado, na verdade, né, o bem-estar sexual virou um mercado bilionário. Está realmente em franca expansão. Desde o início lá da pandemia, triplicou no Brasil o número de empreendedorismos voltados ao sexo e à intimidade. Segundo a psicóloga, né, e também coordenadora Michele Sampaio, ela é especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina USP e também vice-coordenadora do Departamento de Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual. Ela disse o seguinte: os investidores estão sempre de olho no que chama a atenção das pessoas.
Sexo e sexualidade é um exemplo. Os aplicativos de relacionamento abriram a porta para todo este mercado. Você acredita que esse, Alessandra, seja um dos grandes booms que aconteceram mesmo na pandemia? Você percebeu essa diferença? As pessoas se relacionarem mais mesmo por aplicativos? Como que você vê? Como que a gente faz sexo desse jeito? Exatamente, eu vejo. E assim, gente, sexo vende, né? Muito. Tudo que tá relacionado a sexo vende, porque é um tema que todo mundo quer saber e ninguém quer perguntar. Então, assim, vende, né? E os aplicativos de relacionamento, eles cresceram porque você não tinha possibilidade de ir ver a pessoa, de sair no barzinho, conhecer pessoas. Então, muita gente teve o sexo virtual, né? De fazer videochamadas e ter aquele sexo virtual de troca de imagens, de vídeos ou até de mensagens. Então, esse sexo virtual, ele cresceu muito, até dentro de casamento. Porque eu já tive vários exemplos de, meu marido pegou Covid, eu não peguei Covid, ele tá isolado no quarto, eu tô na sala, e fizeram sexo virtual, os dois em casa, mas dessa forma. Então, assim, tem essa possibilidade, né? E eu falo que o sexo virtual é o sexo mais seguro que existe, né? Verdade. Quando a gente fala em questão de doenças, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente viu também que acontece alguns casos de crimes, onde as pessoas acabam se encontrando e acontecem fatalidades. Fora que vaza, Exatamente. né? A imagem, a pessoa quer ter a sua imagem preservada, quer de Exatamente. direito, né? Então, E hoje, com essa questão da exposição, a gente teve até o caso do Paulo Vaz, que é um homem trans que acabou se suicidando por conta dessa questão, né, da sexualidade, do seu relacionamento, exposição e comentários na internet. E outra coisa muito importante, a gente entender que o sexo, ou o mercado do sexo, ele pode ser uma coisa muito produtiva, até em questão de saúde, né? A gente hoje consegue falar um pouco mais sobre sexo e dar melhores informações, porque a castração e a taxação, muitas vezes, acaba prejudicando a vida sexual de muitas pessoas. Com certeza, com certeza. E essa questão de exposição, realmente, isso é crime, né? A pessoa precisa denunciar, é crime. E isso tem muita gente que tem esse receio também, né? De, não vou entrar no aplicativo, porque vai que acontece alguma coisa. E tem que ter cuidado mesmo, né? Porque você não sabe quem tá ali atrás da tela. Sim. Infelizmente, a internet também virou terra de ninguém. Então, você precisa ter alguns cuidados para que você não caia em golpes, né? todo mundo, na verdade, tem a busca do prazer, né? Eu quero sentir prazer e tal, porque sabe o quanto isso é gostoso, gratificante, faz com que o seu dia também seja um dia diferente. Como eu consigo buscar esse prazer? Você já disse aí que o sexo começa desde o bom dia, né? São esses toques, essa forma carinhosa, muitas vezes, de tratar, né? Mas como que eu posso realmente falar, nossa, eu senti prazer? Eu já ouvi histórias de mulheres que estão há muitos anos dentro de um relacionamento e falam, nossa, eu não consigo sentir prazer pelo meu parceiro. Ah, mas eu gosto dele, da companhia dele. E fica, na verdade, por si só, né? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa se conhecer. Porque, assim, ninguém te dá prazer. O prazer, ele é seu. Então, assim, não dá pra gente colocar a culpa no outro, né? Mas essa é a frase que a gente mais ouve, né? É. Ele não me dá prazer. Exato. Só que a culpa não é do outro. O outro não tem uma bola de cristal pra adivinhar, sabe? É importante falar como gosta, né? Exato. Principalmente assim, porque a gente conhece o nosso corpo, mas o corpo do outro, às vezes, é um território desconhecido. Mas você sabe que até agora eu vou não fazer um advogado do diabo, né? Por ser mulher, mas eu ouço muitas pessoas responsabilizando o homem por a sua falta de prazer. Sim. Nossa, Sim. ele não me dá prazer. Super comum. Né? E daí o homem também fala, nossa, mas como? Porque realmente cada mulher tem, como você falou, cada corpo tem uma necessidade, cada ser é único, ele se relacionou com outras mulheres e na cabeça dele deu tudo certo, ele acha que o caminho é esse. E como não tem essa devolutiva, a pessoa também é um pouco pesado pro homem também, Sim. viu? Sim, Não só pra Essa mulher. questão da performance é terrível, porque o homem não pode falhar. Já tem essa questão. E eu acho isso extremamente ruim, porque, assim, o que eu falo muito para os meus amigos homens também, né? Se falhou ali embaixo, você tem a mão, você tem a boca, você tem tudo que você puder proporcionar. Só que daí tudo fica concentrado, como a Alessandra falou,
no genital. Então, o genital falhou, acabou a vida. É. A pessoa morre, né? E não pode ser assim. E aí, Exato. como eu consigo, né, buscar ou até ter certeza que eu vejo pessoas falar, eu não tenho certeza, mãe, não tenho certeza. Daí é difícil, né? Eu acho que a primeira coisa é se conhecer, porque não tem nada. Assim, você precisa entender o que te excita, o que você gosta, o que você não gosta. Porque falar de sexualidade é você falar de limites, falar de vontades. É você saber até onde você pode ir e como você pode ir. Eu sempre falo que o prazer, ele é seu. E é muito difícil você guiar a outra pessoa pelo caminho se você não sabe o caminho. Então, assim, precisa se conhecer, precisa se tocar. E isso não é assim, nossa, preciso me masturbar, pá, é isso. Não, vai aos poucos. Tem alguns exercícios sexuais para que essas mulheres consigam se entregar. Porque, assim, a questão do prazer, ela tá muito na questão de entrega. Então, uma mulher que não consegue se entregar, que não consegue sair do controle, ela não vai atingir o E orgasmo. existe algum exercício que você consiga apresentar pra gente, de alguma maneira? Um exercício que eu gosto muito, que dá para começar a trabalhar essa questão de percepção do corpo, é no chuveiro. Então, vai ligar uma água mais quentinha, mais morninha, vai fechar os olhos, respirar profundamente e vai começar a perceber onde essa água quente passa no seu corpo. E o que você está sentindo. Depois disso, você vai pegar um sabonete ou um olhinho, alguma coisa assim, no banho também, e vai passando aos pouquinhos no seu corpo. Então, de toques leves, vai passando, vai passando. Pode chegar sim nas genitálias. E aí, depois, você vai anotar aquilo que você sentiu. Então, se eu passei a mão no meu braço, eu gostei. Se eu passei a mão no meu bumbum, eu não gostei muito. Então, isso vai trazendo esse autoconhecimento do seu próprio corpo. Para depois você começar a questão, por exemplo, da masturbação. A masturbação é um dos melhores autoconhecimentos para o sentido de prazer. Não tem como. E aí pode ser masturbação com as mãos, vibrador, enfim. Porque assim, se você não atinge o orgasmo sozinha, pode ser que você não consiga atingir o orgasmo com outra pessoa. Porque você não sabe como ir, sabe? E quando você tá com outra pessoa, tem a questão de performance. Né? Será que eu tô agradando o outro? Ou será que eu tô demorando demais para chegar ao orgasmo? Então, por exemplo, eu recebo muito relato. Elê, mas eu não consigo atingir o orgasmo de jeito nenhum, mesmo no sexo oral, que é mais comum das mulheres chegarem ao orgasmo. E aí a gente vai entender, ela fica pensando muito. Do tipo, será que eu tô demorando? Será que ele tá cansando? Se você tá pensando muito, tá errado. Porque o sexo, ele não é um momento de pensar. Ele é um momento de sentir. Ou aquela cobrança. Vamos os dois juntos atingir o orgasmo. Gente não... Pior... Eu falo, não tem como, filho. Cada um é de um jeito, cada um tem seu momento. Às vezes tem como, só que você tem que acertar o dia e a hora. Vamos marcar, né? Isso faz parte do roteiro. Tem coisas em sexualidade que eu falo assim, quem que inventou essa palhaçada? É a indústria pornográfica. Exato. E aí, tem muito disso. Os homens, eles tiveram uma educação sexual, entre aspas, porque não é educação. Não é educação. Pela pornografia, e as mulheres não tiveram nada. Tiveram em revista tipo Capricho e questão das novelas. Então, você vai ver uma novela ou um filme, o cara nem toca na mulher, né? E aí, falando de um relacionamento mais heterossexual, nem toca na mulher, entra a penetração e em questão de segundos ela atinge o orgasmo. Perfeito. E a pessoa, nossa, é assim. E aí vai chegar um momento que isso não vai dar certo. Porque daí ele pensa na pornografia e ela pensa no filme romântico. E os dois são completamente fora da realidade. Gente, vamos acordar pra realidade. O povo acorda na novela, fala bom dia, já se beija, viu? Não é assim, né? As pessoas precisam levantar, fazer a sua higiene, escovar os dentes, né? Não, é tudo lindo. Maquiado, tem mulher que acorda maquiada na novela. Aí você fala, meu Deus, é totalmente fora da realidade. Como a questão que você falou da indústria da pornografia. É tudo muito perfeito. É roteirizado, automático, mecânico. Daí as pessoas falam, porque
é assim. Não é assim, gente. É igual novela, é igual filme, né? É. Como ela falou, e eu gostei muito desse termo mesmo. Acaba sendo algo muito roteirizado. Então, o que é Sim. roteirizado acaba sendo, às vezes, perfeito, né, Isa? Só que na prática não funciona. Exato. Isa, a Gabi deixou aí um encurralado pra gente. E você vai ser o responsável por Vamos- trabalhar ele hoje. Gabi, um beijão pra você, viu? É, Gabi, beijão. Vamos Faz encurralar. falta. Vamos ver se ela deixou a gente aqui em maus Seis. lençóis. Vamos lá. Ela mandou um encurralado aqui pra gente, que é sobre um vídeo, um filme que viralizou com um corte. É uma cena do filme O Pior Aluno da Escola, de 2017. Eu confesso que eu não assisti esse filme, assisti. então Nem eu. vamos ver aqui, né? A polêmica do filme é acusado de promover a pedofilia. Enquanto o autor do livro, que se transformou no filme, apresentador e humorista Danilo Gentili, diz que o filme fez o contrário, que vilaniza a pedofilia. Ele afirma que o filme incita os jovens a não obedecerem cegamente, a questionarem o porquê de obedecer principalmente a quem se aproveita de discurso falso, moralista, politicamente correto para fazer barbaridades. O filme foi retirado das plataformas por determinação do Ministério da Justiça. Aí a Gabi colocou aqui, né? Ela não assistiu o filme também, ela só viu pedaços que foi pulverizado nos grupos de WhatsApp. Mas este caso e o rebuliço que causou levou a pensar o seguinte: quantas vezes julgamos um contexto todo por um pedaço? Não é isso que podemos fazer. Vale tudo para justificar um linchamento? Fazemos ou não fazemos isso? Com alguma frequência, julgamos pessoas, vidas, comportamentos pelo conhecimento de uma cena, um momento, e não sabemos o resto. Vocês lembram de ter agido assim alguma vez? Eu até já falei aqui no programa que eu tenho muitas dúvidas quando a pessoa pega ou versículo bíblico ou mesmo um pensamento, né, de algum filósofo e coloca lá. Você apenas viu o recorte, né? Você não leu o livro todo, a Bíblia toda, o texto todo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente se apropria daquilo que a gente tem interesse. Isso é normal. Com certeza. Né? A gente, às vezes, é parcial. Eu assisti esse filme faz mais ou menos uns 4 anos, com a minha filha. É um filme muito ruim, na minha visão. E não pela cena do sexo em si. Eu esperava mais, sabe? Por ser dois grandes, assim, que eu respeito, que é o Danilo Gentili e o Fábio Porchat. Enfim, é polêmica a cena, realmente, porque envolvem 2 crianças. Eu não acredito, de verdade, né? Só para fazer até um parênteses com relação à pergunta da Gabi, que eles tenham feito isso para alimentar a pedofilia. Não acredito, de verdade. Mas como envolvem 2 crianças, eu lembro que a minha filha ficou constrangida na época, porque nós 3 assistimos juntos, né? Ela e meu marido. Então, é uma cena chata de você assistir. Não é uma coisa que você fala, nossa, é legal, é super prazerosa e é divertido. Talvez não. Se fosse com jovens, né, um público mais velho, daí eu acho que acaba sendo tranquilo. Mas eu, de fato, eu não acredito que eles tenham feito isso para alimentar a pedofilia. Acho que nem é o perfil deles. É que o humor hoje é uma coisa muito complicada, né? Da mesma maneira que você não pode falar do negro, né, ou do preto. Hoje eu falo que os Trapalhões jamais existiriam, porque não podia, né? A gente não, Costinha, né? tantos E eu não outros. tô nem dizendo se eu sou a favor ou contra, tá, gente? É que, realmente, se você vê essa cena, é uma cena que você fala, nossa, poderia evitar, entendeu? Realmente, o cara, ele é o vilão, mas como tem criança ali, é complicado. E por mais que você tenha a classificação de 14, muitos assistiram. Minha filha já tinha a idade, né? 14. Mas muitos acabam, de fato, assistindo. Mas essa E questão essa questão do editada, linchamento, eu acho que a forma com que isso foi trabalhado, eu acho também não foi adequado, sabe? Porque linchou, julgando como ele... E eu, como mãe, não enxerguei isso. Eu achei o filme no total mesmo ruim. Sim. A cena, realmente, ela é meio pesada, porque envolve 2 menininhos, né? Menininhos, deve ter uns 10 anos, são crianças. Mas eu acho que linchou de uma maneira, sabe? Julgando eles, ao meu ver, que não são.
De fato, assim. E às vezes a gente tem que tomar cuidado que a gente faz isso. Porque eu pego ao recorte, né, Alessandra, que me interessa. Exato. E é isso que eu vou. E pro sexo não é diferente, né? Eu Não. pego Com aquilo certeza. que me interessa, e me aproprio disso como uma verdade absoluta. Um terreno perigoso. Agora parece que eles mudaram a classificação do filme. Daí sim, eu acho que acaba Mais sendo mais adequado. adequado, né? Do que tirar algo que já está há 4 anos, eu acho que foi 2017, né? Já está há um tempo ali rodando. Então a gente também tem que tomar cuidado. Deveriam ter visto isso antes, Sim, né? a Com gente tem que certeza. tomar muito cuidado com essas questões editadas, porque a nossa vida toda é editada, né? Com certeza. E a gente já viu casos até, eu não me esqueço, de uma mulher que foi morta na rua porque espalharam nas redes sociais que ela era uma bruxa, que ela roubava criança. Gente. E tem vídeo dela sendo linchada. E depois descobriram que a mulher, ela não fazia isso e ela era esquizofrênica. A escola de base. Né, o que É. aconteceu. Agora tem uma escola também em São Paulo que falam que as crianças colocam camisa de força. Mas a gente não Sim, sabe sim. se essa é uma orientação. Se alguém não fez isso, vamos fazer, gravar, porque às vezes é uma pessoa que trabalhou lá. Você entende? É muito sério. É. As coisas são muito sérias, a gente tem que tomar cuidado, né, Alessandra? Com certeza. E assim, as pessoas mostram as facetas, né? A gente sempre vai Isso. ter recortes na nossa vida. E não dá pra gente, às vezes, só olhar um lado, né? Então, a gente sempre tem que entender a situação, entender o que tá acontecendo, pra depois, assim, eu tenho uma opinião sobre isso. Porque em qualquer assunto, a gente vai ter uma opinião. Sim. Né? A gente tem nossas crenças, a gente tem nossos valores, e isso vai influenciar de uma certa forma. Porém, a gente não pode colocar isso no outro. Isso é, por exemplo, no sexo. Quando você trabalha com sexualidade, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, mas eu não posso passar isso para o outro. Sim. Porque a partir do momento que isso passa para o outro, eu deixei de olhar o outro, né? Eu não estou olhando com uma forma empática, né, de entender a pessoa. Então, eu acho que sempre vai ter os dois lados e a gente precisa entender os dois lados. Porque só entender será que realmente é isso? Né? Eu tenho muito esse senso de justiça, sabe? Eu preciso entender um todo, analisar um todo, para depois dar a minha opinião, digamos assim. Perfeito. Sim. Esse negócio de vida editada, né, que eu acabei comentando, eu tô fazendo terapia já tem 2 anos. E eu, assim, uso as redes sociais pro meu entretenimento. As minhas redes sociais. Eu tenho as de trabalho, mas as minhas são minhas. E hoje eu chego aos 35 anos, né? Ai, gente, fica aí a dica para me mandar um Pix de presente. Hoje eu consigo me olhar como uma pessoa um pouco mais bonita, vamos dizer assim, do que eu era quando eu era adolescente. Eu era muito retraído. Então, assim, hoje eu consigo, nas minhas redes sociais, tirar uma foto sem camisa, mas daqui pra cima, pra fazer aquele biscoito, né, que a gente fala. Porque eu, de certa forma, eu exploro um pouco a minha personalidade, aquilo que eu me sinto bonito e atraente, né, com certo respeito, e também tenho que ter respeito com o outro. Com certeza. E aí que vem o ponto. A gente precisa ter responsabilidade com a gente e com o próximo. Porque quem está recebendo aquela foto, alguma coisa, não está entendendo o que está acontecendo e ela vai consumir aquilo de um jeito diferente. E eu acho que é isso que começa a perder um pouco o tino da coisa, né? Com certeza. Eu acho que essa questão de respeito, ela se perdeu muito na internet, Sim, né? sim. Porque, assim, se você gosta de maçã e a pessoa não gosta de maçã, tá tudo bem, gente. Assim, não precisa criar um atrito por coisas assim. Claro que tem coisas que realmente precisa colocar em discussão, em pauta. Mas tem coisas que não tem necessidade, que é um gosto pessoal da pessoa e tá tudo bem. A gente vê essa questão mesmo muito forte na pandemia, né? Então, o governo falou isso, tal, aquilo, e a gente percebe que todo mundo quebrou a cara de alguma maneira. Sim. Né? O governo estadual fez de tal jeito, aí o cara lincha, depois já vê que não, tem coisa que ele tem razão. O governo federal fez aquele jeito, o povo lincha, depois já vê, não, tem cara que esse cara também tem. É normal, a gente é humano, né? E isso Isa, Só um negocinho. Isso tem a ver com sexo também. Com né? certeza. Porque uma vez eu tinha uma amiga que ela veio horrorizada falar pra mim assim, Isa, eu tô saindo com um cara e ele me pediu pra colocar o dedo lá. Né? Eu falei assim, coloca. Exato. Se ele pediu pra você, será que ele é gay? Eu falei assim, não, ele só gosta de sentir prazer lá. Exato. Então a gente fica muito na coisa, será, meu Deus e do céu. fica preso, né? E fica preso. Tem uma muita normativa, né? Então, por exemplo, o relacionamento monogâmico é o que a gente mais
tem de comum, digamos assim, Sim. né? Que são duas pessoas, principalmente casais heterossexuais monogâmicos, que se relacionam só entre eles. Mas a não monogamia é um tipo de relacionamento. E tá tudo bem. Se são adultos que concordam com isso, que realmente foi acordado, tá tudo certo. E a gente percebe altos julgamentos, né? Fulano Super. traiu pra caramba, tá. Peraí, mas a mulher dele aceitou e tá Exato. tudo E tá certo. tudo certo. Para de linchar o cara. Foi combinado, Que geralmente gente. é o homem, né, que acaba. Sim. Quando é a mulher, então o linchamento é É pior. 10 vezes mais. É. Isa, pergunta nada a ver do dia, estamos terminando, faltam 6 minutinhos. Vamos lá, gente. Com as redes sociais, vocês acham que a vida da gente dá pra viver sem ostentar? Isso é um questionamento muito complexo. Sem ostentar? Eu acho que, eu vou falar uma coisa, eu já falei até uma vez, eu deixei de seguir algumas pessoas que, na verdade, elas não, fala, viu, o que eu vou seguir essa pessoa, né? Ela nem me segue, né? Outra coisa também. Porque era uma coisa muito da ostentação, do glamour, só alguns influencers. Aquela coisa, fala, viu, totalmente fora até da realidade da pessoa, né? E aí aquilo também não me fazia bem. Então, eu sou meio tímida, assim, nas minhas redes sociais. Eu tento deixar a minha vida pessoal mais preservada, mas não por desglamorizar, talvez, Sim. sabe? É porque é o meu estilo mesmo, assim. Eu ostento só aquilo de que eu quero viver. ostentar. Sim. Acho que É. é. Eu, não, eu, É eu, o sou, eu sou uma momento. pessoa que Às vezes você perde tá a selfie. feliz. Eu perco a Eu selfie. por exemplo, eu já viajei e falei, não tenho porquê, não fiz uma foto. Né? Sim, O Isa sim. vê, me É. acompanha. Fala, nossa, a Flávia foi e não mostrou nada. Como já teve lugar que eu falei, vou mostrar porque, nossa, tava a fim de mostrar. Sim, eu acho que é muito meu isso. Eu sou momento. muito da intuição, assim, sabe? Se eu tô sentindo vontade de postar aquilo, eu vou postar. E se eu não sinto, eu acho que não tem necessidade. Acho que isso aqui não vai acrescentar na vida de ninguém. Acho que é uma coisa muito. Eu não posto. Então eu vou muito na intuição, Sim. assim, no que eu tô sentindo, na minha vontade. Mas essa questão de deixar de seguir, eu acho que deveria ser para todo mundo. Se aquilo tá te fazendo mal, se é um perfil que você se compara, se é um perfil que você deixa de seguir. Eu fiz Se isso, é te faz psicológico. É necessário. Porque é da mesma maneira que, por exemplo, para minha casa eu levo quem eu me identifico. Isso é certo. Se você pisou na minha casa, em algum momento na sua vida, porque naquele momento você tinha algo. Isso não significa que eu estou exatamente cancelando o resto. Sim. É que você conhece tantas pessoas, você se aproxima, outro não. Né? Sim. Com certeza. Isa, fala, vai. Não, eu falo assim, eu perco a selfie, mas assim, eu gosto de ostentar um pouquinho nas redes sociais. Então, o que eu faço? Eu tiro várias fotos dali, aproveito o momento que eu tô e vou postando assim outros dias. Então, que nem no clube. Eu nem tô no clube, mas eu postei a foto que eu tô no clube. Coloco o hashtag. Então, é uma forma assim da gente ostentar. Bacana. Isa, acontece em Piracicaba. É só seguir o Instagram. É só seguir o nosso Insta, @3das11. Você vai ficar ali sabendo o que acontece em Piracicaba. E eu vou pedir para vocês também, deixem pra gente dicas do que vocês querem saber o que acontece em Piracicaba. Emprego, cultura, entretenimento, é só falar com a gente. Muito bom. Por favor, deixa pra gente aí um chamado checklist da saúde íntima. Bom, primeiro, um checklist, assim, pra tudo é esse autoconhecimento. Então, se conheçam. O seu corpo, ele é seu. Não tem absolutamente nada de errado você tocar o seu corpo, as suas genitálias. É como se você tocasse o seu nariz, a sua boca, a sua pele. Então, se conheçam, né? Eu acho que checklist também, assim, de saúde íntima básica. Dormir sem calcinha, gente. Deixa esse lugar arejar, porque a gente Fresco. abafa muito. É libertador, né? E eu falo assim que quanto menos coisa você usar, porque hoje em dia tem desodorante, perfume, não usem esse tipo de coisa, sabe? Quanto menos coisa você usar, melhor você vai fazer para essa região, de verdade, tá? E coisas básicas, assim, de usar calcinha mais de algodão é melhor, ficar o máximo de tempo que você conseguir sem calcinha, cuidar dessa região. Então, vá no ginecologista se você tem algum desconforto, alguma coisa. E também vou acabar falando um pouquinho da minha parte. Então, se você tem alguma queixa, por exemplo, sexual, procure ajuda, tem tratamento, né? Para falta do desejo, falta de orgasmo, igual a dor na relação sexual, que não é normal. Muita mulher tem dor e não é normal, então tem tratamento. Então procure para melhorar isso, sabe? Ou, Ale, quero procurar para melhorar o meu prazer.
a gente também consegue ajudar de alguma forma. Então, assim, prazer sexual, ele é um prazer da nossa vida. Mas a saúde sexual, ele é um dos pilares da nossa vida. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde que fala. Então, a saúde sexual, ela é muito importante. Muito É bom. isso aí. Isa, finalizando, vamos lá? É isso aí. Então, para quem quiser, Alessandra, falar um pouquinho mais com você, como que a gente te encontra? Tá, eu acho que o meio mais fácil é pelo Instagram. Os conteúdos dela são muito bacanas, gente. Muito, assim, né? Muito educativos mesmo. É interessante. Eu, né, que tenho filha que é adolescente, falo, nossa, o quanto é interessante porque a gente aprende, né, Isa? Como você falou, na minha geração, ensinava o quê? Não pode ficar sem calcinha. Hoje Olha só. eu já faço de outro jeito e ensino minha filha também. Não, ficar pelado na frente. Nossa, imagina, né? E é a forma com que era educada, né? Não é nenhuma crítica, não. Sim. É a maneira que a pessoa realmente era educada. E a gente vê que hoje as coisas são diferentes. E que bom que são diferentes, né? Então, é um conteúdo bem interessante. Eu acho que o meio mais fácil é o Instagram, que é @Academia da Vagina. Eu falo que ninguém vai esquecer esse nome, eu não precisa nem anotar. Que lá tem todos, assim, parte de WhatsApp, se precisar falar, ou no direct, eu tento responder todas. Nas caixinhas de pergunta, então se tiver dúvida e tudo mais, acho que é o meio mais fácil, é o Instagram mesmo. Tá Perfeito. ótimo. Alessandra, muito obrigada pela sua Obrigadão, participação viu? aqui, né? Falar sobre saúde sexual, né, Isa? Orgasmo, importante. prazer, é algo muito importante. Como Isaías até falou no começo, o quanto isso é tabu, mas o quanto isso é também importante pro nosso dia a dia, porque isso tem que fazer parte da nossa É rotina. saúde. Não ser roteirizado, é diferente, Isso né? aí. Exato. É saúde. Pessoal, até a próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, aqui, direitinho, no 3 das 11. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.